Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Campo Mourão, no estado do Paraná, para acompanhar o desenvolvimento das lavouras de soja dessa safra 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Neri José Tomé, ele que é presidente do Sindicato Rural de Campo Mourão, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Neri, é um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, sempre é um prazer estar em contato com você e com os ouvintes do Notícias Agrícolas, leitores, ouvintes e assim por diante. Nós estamos aqui firmes e apostos. Seu Neri, da última vez que a gente conversou, lá no começo de outubro, as condições de plantio ainda não eram boas aí na região, o produtor estava apreensivo para começar logo a sua semeadura. Como é que se desenvolveu esse trabalho de plantio? O produtor aí em Campo Mourão teve boas condições para semear a sua safra? Bem, nós tivemos realmente, como é do conhecimento, né, um público, um início de plantio bem conturbado em função daquela severa estiagem que nos afetou, né? Ela atrapalhou em demasia todas as operações de aplicação de herbicidas e assim por diante, né? E após esse período, que durou aí uns 30, 45, 50 dias, variando de município para município, já que o nosso sindicato atua em 8 municípios, né? Nós tivemos aí a normalização das condições, que proporcionou um plantio a partir do encerramento da estiagem, né? Com o atraso do plantio, nós tivemos a normalização do plantio. Eu acho que fica bem entendido isso. Houve o atraso, ele foi efetivado. E a partir daí, as nossas lavouras elas tiveram uma condição, eu até diria, excelente de desenvolvimento. Então, nós temos hoje uma realidade que nós estamos com as lavouras com chuvas regulares, aí a cada 7, 10 dias tem acontecido precipitações, e temos lavouras em todos os estágios, temos início de floração, enchimento de grão, e o tempo, a partir da normalização das chuvas, ele está vindo de uma maneira muito regular e está muito bom para a lavoura de soja, milho. E aí, com isso, quais são as perspectivas de produtividade, de produção? Vai dar para obter bons índices esse ano? Eu acredito que, de uma maneira geral, sim. Nós vamos ter algum caso isolado, mas são bem isolados, bem atípicos, né? Nós tivemos a condição de replantio de diversas áreas, né? Houve até um estresse de determinadas oferta de determinadas sementes, variedades e assim por diante, né? Mas nós vamos ter uma safra, eu diria que normal. Apesar do atraso, nós vamos ter condições de, se as condições continuarem da forma como elas estão vindo até agora, né? Nós vamos ter uma safra, eu diria que no contexto geral, normal de soja, principalmente, né? E com isso nós teremos aí garantido a rentabilidade dos produtores, com que estavam muito preocupados, né? Todos nós estávamos muito preocupados com aquele início extremamente atravancado de plantio, né? O que vai ficar um pouco de trabalho, de preocupação aí vai ser com esse atraso da soja, aqueles municípios que não são todos do nosso sindicato da área de ação que tem o plantio do milho segunda safra, né? Haverá um atraso significativo do plantio dessa planta, né? E aí a gente vai ter toda aquela expectativa daí para frente, né? Mas a soja, acredito eu que se tudo seguir certo como está vindo, nós vamos ter uma safra muito boa ainda. Seu Neri, só para a gente ter uma ideia de comparação, quanto é que ficou mais ou menos a média de produtividade da safra passada? E aí para esse ano vocês esperam repetir, superar? Como é que está essa perspectiva? Eu diria que a nossa expectativa é equivalente à do ano passado, né? Nós temos solos de latossolo, temos terras mistas, terreno arenoso, né? Região de Farol, por exemplo, Janiópolis, né? Que produzem um pouco menos tradicionalmente, até por uma questão da estrutura do solo, apesar de termos áreas lá que são extraordinariamente produtivas, né? Tudo depende do investimento efetuado em manejo de solo, palhada de cada propriedade, né? Mas eu diria que nós não podemos falar hoje em safra maior ou menor. Eu acredito que nós vamos ter uma safra equivalente à do ano passado.
E aí, em produção. Nesse momento, quais deve ser aí o foco do produtor nos manejos, nos tratos culturais, aplicações de defensivos? O que o produtor precisa ficar atento nesse momento para garantir essa boa expectativa de produção? Com a condição normal de chuvas agora regulares e com dias intercalados de sol, né, as operações de aplicação de defensivos agrícolas, elas seguem normal, né? A grande preocupação da soja realmente agora passa a ser a questão da ferrugem e a questão do percevejo, as que estão mais na área final, no ciclo final e se iniciando a maturação dos grãos ali, né? Então, eu acredito que com a nossa região, ela é muito privilegiada por parte da assistência técnica privada e das cooperativas, né? Então, nós temos um acompanhamento muito bom nessa parte, esclarecendo as dúvidas dos produtores, né? Então, nós temos que focar nisso agora, é o manejo da lavoura, e a partir daí começar a se preocupar para termos umas boas condições de pouca chuva para colher bem a lavoura, né? Mas o foco agora é isso, é cuidar da lavoura, manter ela em ótimo estado, livre de ferrugem e de percevejo principalmente. E aí esses trabalhos de colheita devem acontecer quando aí na região? Olha, nós estamos agora em janeiro, final de fevereiro, meados de fevereiro, nós já vamos ter lavouras colhendo, aí pelo dia 15 em diante. E aí, senhor Neri, olhando agora para o mercado, para a comercialização, o senhor comentou, né, que essa safra num tamanho normal garante a rentabilidade. A gente já comentou aqui também em outras oportunidades a venda antecipada bastante alta por aí. Como é que está essa questão da comercialização? Ainda restam volumes para o produtor negociar por aí? Sim, existem. Existem produtores que são bem ativos quanto à comercialização antecipada e tem de todo o tipo, né? E tem muitos produtores que são muito arredios a fazer esse tipo de negócio, né? Então, tem muita soja ainda que vai ser colhida disponível para o produtor, muita soja, e aí nós, então, ficaremos aí à mercê do mercado da colheita para frente, né? Mas nós temos a rentabilidade da lavoura, considerando os preços praticados na compra dos insumos, né? E os que estão sendo verificados hoje, perspectiva futura, nós vamos conseguir manter uma rentabilidade positiva para o produtor, que vai fazer com que ele consiga continuar pagando bem as suas contas junto aos fornecedores, né, aos financiamentos bancários e assim por diante. Não é uma situação de sobra extraordinária, né, mas também longe de ser uma situação de estresse financeiro na atividade econômica, né. Graças ao momento econômico, a esses dólares altos, que esse dólar alto que prejudica muitos setores da economia, né, com relação a produtos importados, de uma certa forma acabam sendo favoráveis para nós no agronegócio, né? Então, nós vamos ter um ano que tudo se desenha como normal, o pagamento das contas em dia, e isso é muito importante porque nossos produtores adimplentes, né, conseguem continuar tocando as suas lavouras e a economia, de uma maneira geral, na região, ela segue bem, porque toda a nossa base econômica aqui na região, ela é em cima do agronegócio, né? O agro indo bem, o comércio vai bem e a indústria derivada do agronegócio, tendo a matéria-prima, também vai bem, né? Então, eu acredito que teremos um ano bem tranquilo para nós nesse sentido. Senhor Neri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Na verdade, a gente pede, eu acho que como a gente sempre tem falado com os nossos associados no sindicato e até com os não associados, né, nós temos que sempre conclamar o agricultor a ele estar atento, né? Hoje o grande desafio de quem mexe com o agro é estar atento para as mudanças que possam acontecer em termos de legislações estaduais, federais. A exemplo do que aconteceu no estado de São Paulo, a questão do ICMS, que foi tão bem divulgada alguns dias atrás. Nós temos hoje a visão por parte de alguns funcionários públicos, burocratas, congressistas mesmo, né, que a agricultura, como ela está num bom momento, ela pode ser sobretaxada, aumento de impostos e assim por diante, prejudicando toda a cadeia. Então, nós conclamamos os produtores a ficarem atentos, né? Nós, sindicatos rurais, Federação de Agricultura do Paraná, estamos bem antenados nessa situação
E não é momento de tentar atrapalhar, aumentar a carga tributária, é momento de dar, principalmente por esse coronavírus que está aí, momento de dar tranquilidade aos produtores, aos trabalhadores, aos parceiros agrícolas que estão na atividade, né? E fazer... o grande papel do governo é não atrapalhar quem está produzindo. Então, nós temos que estar atentos para que o governo, tanto estadual como federal, atrapalhe o menos possível o nosso negócio. Nós já, por diversas décadas, temos provado que nós respondemos em termos de nação. Quando solicitado, o agro está sempre a postos. Os agricultores, os trabalhadores não medem esforços para produzir, mesmo porque, como a grande maioria do nosso pessoal fala, nós só sabemos fazer isso, né? Então, nós temos que fazer bem feito. Então, o pedido que fica é não nos atrapalhem, deixe nós trabalhar, produzir, que nós vamos fazer a nossa parte para o desenvolvimento do país. Senhor Neri, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essa reta final de ciclo das lavouras e também os trabalhos de colheita aí na região. Muito obrigado. Guilherme, estamos à disposição de você e do Notícias Agrícolas. Sucesso para você. Esse, o Neri José Tomé, ele que é presidente do Sindicato Rural de Campo Mourão, no estado do Paraná, conversou com a gente para explicar um pouquinho o desenvolvimento das lavouras de soja dessa safra 2021 lá na região de Campo Mourão. O senhor Neri destacando que depois de um começo de plantio bastante complicado, com falta de chuvas, trabalhos atrasados, os produtores tiveram uma normalização das condições climáticas, esse plantio conseguiu ser realizado com boas condições, o desenvolvimento das lavouras até o momento também é bastante satisfatório, o que vai aumentando a expectativa de uma boa safra. Neri comentando que as perspectivas são de repetir os resultados da safra passada, o que pode ser considerada uma safra normal lá na região de Campo Mourão. Claro que se essas condições climáticas continuarem favoráveis até o final desse desenvolvimento, também tiver aí pouca chuva para os trabalhos de colheita, que devem começar a partir do dia 15 de fevereiro e se estender lá na região. Ele também destacando que essa produção em níveis normais deve ser o suficiente para garantir uma boa rentabilidade para o produtor lá da região. Muitos volumes já foram comercializados, mas ainda restam bastantes volumes de soja lá em Campo Mourão para serem negociadas. Com isso, a expectativa de rentabilidade é bastante grande, o que deve garantir o pagamento das contas e a manutenção dos investimentos para as próximas safras. A única preocupação fica por conta da segunda safra de milho. Alguns municípios lá na região de Campo Mourão que costumam fazer essa segunda safra de milho devem enfrentar dificuldades com o encurtamento da janela para o plantio devido a esse atraso da soja e aí aumentar a cautela, aumentar as preocupações do produtor por conta de intempéries climáticas que possam prejudicar a segunda safra de milho. Mas olhando para a soja, pelo menos por enquanto, tudo se desenvolvendo bem, expectativas boas para o produtor lá em Campo Mourão, no Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.